canal Nação Animes, Jiraiya expulsou Itachi e Kisame. Jiraiya colocou Itachi pra correr. Não é nada incomum escutar isso de um fã da obra Naruto, ao mesmo tempo que isso também está lá no mangá. Mas até onde isso é verdadeiro? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Esse vídeo terá como fonte somente o mangá, descartando o anime que contém muitos erros, além de fillers. No capítulo 139, dois homens com roupas escuras combinando aparecem em Konoha. Konoha havia acabado de sofrer o ataque de Orochimaru, e mais perigo estava chegando. Mas o quão preocupante era esse perigo? A resposta é dada no capítulo seguinte. Temos um diálogo entre Orochimaru e Kabuto, e nesse diálogo, o Sannin, que havia... Cara, essa cena aqui é muito boa, cara. É logo a primeira oportunidade de treinamento ali do Naruto, né? Com o Jiraiya. Acabado de perder a alma de seus braços, solta a seguinte frase: tudo isso não teria sido necessário se tivéssemos conseguido enganar Itachi Uchiha, mas esse sonho morreu. Itachi é mais forte do que eu. Aqui já vem, ó, o porquê ele é tão obcecado pelo Sasuke, né? Porque ele entendeu que, pô, o Itachi era superior a ele. Então, se ele conseguisse pegar o poder de um Uchiha como o Sasuke, ele talvez conseguiria superar alguém que era mais poderoso do que ele. O autor finalmente apresenta Orochimaru, né? Que Sasuke jurou eliminar, e o introduz na obra como ser canonicamente mais poderoso que Orochimaru. Mas posterior a isso e também a batalha de Itachi com os shinobis de Konoha, no topo de um monte nasce a famosa conversa de Itachi com Kisame. Kisame destaca que talvez Itachi até conseguisse lutar contra Jiraiya, mas ele não tinha certeza sobre ele mesmo. Não é o tema do vídeo, mas para quem questiona, o próprio Kisame reconhece Itachi como superior a ele nessa frase. Mas... cara, isso aqui eu acho muito interessante, mano. Porque assim, depois, lá mais pro final, né, a gente entende que o Itachi ele era um ninja que ele trabalhava como agente duplo, né? Então ele tava na Akatsuki, mas meio que a mando de Konoha. Então ele tava meio que numa contingência ali, caso a Akatsuki resolvesse atacar Konoha, ele dá as cartadas pra Konoha. Então a questão dele não peitar o Jiraiya era justamente por interesse, tá ligado? Talvez não porque ele não desse conta do Jiraiya, mas sim por ele não querendo enfrentar o Jiraiya. Então ele dizer que talvez ele não conseguiria peitar o Jiraiya de frente, era um motivo que ele precisasse fugir, tá ligado? Kisame entenderia que, tipo, ele tá fugindo pra sobreviver. Continuando, Itachi entra na onda de Kisame e confirma suas palavras, também destacando que eles seriam bastante feridos. Só que, tendo esse diálogo, levanta um questionamento interessante. Se Orochimaru afirma que Itachi já seria mais poderoso do que ele, e se Jiraiya daria conta não só do Itachi, mas sim do Kisame junto, então seria o Jiraiya muito mais poderoso que Orochimaru? Bom, eu acho que não, hein, cara. O Orochimaru, ele é muito poderoso. Bom, eles são introduzidos na obra como sendo equivalentes. É claro que um é mais poderoso que o outro. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso e recomendo. Mas essa diferença... O tio da cobra, ele é muito poderoso, mano. Eu acho que o tio da cobra, ele supera o Jiraiya. Eu acho que ele superou o Jiraiya. Mesmo o Jiraiya no modo Sannin e tudo mais, o tio da cobra superou. Na época, é claro que não era nada absurda. Eram próximos ao ponto de serem equivalentes. É o que a narrativa entrega, onde ainda no clássico, os três Sanins travam uma grande batalha. Mas como Orochimaru estava sem os braços, Kishimoto deu um jeitinho de nerfar os outros dois, drogando Jiraiya e aplicando uma fobia para Tsunade. Esse nerf deixa muito claro que Kishimoto queria equilibrar as coisas para entregar uma grande batalha. Então, se os três nerfados eram equilibrados, o equilíbrio ainda seria mantido se os três não tivessem nerfados. Desde o mangá até o databook, Kishimoto os trata como equilibrados. Então, como que Jiraiya, que é no máximo equilibrado ao Orochimaru, daria conta de Itachi e Kisame juntos? Se houve... É exatamente o que eu tô falando, cara. Kisame, cara. Eu acho que o Kisame contra o Jiraiya, o Kisame já sairia ganhando do Jiraiya, tá ligado? Eu imagino só aquele jutsu dele do tubarão, cara. Mais essa merrada, ele já conseguiria praticamente aniquilar o Jiraiya. Não tem muito o que o Jiraiya fazer contra o Kisame no modo lá tubarão. Oficialmente, Orochimaru não dá conta nem do Itachi sozinho. As coisas não batem, não é mesmo? Então, uma dessas duas opções não está certa. Ou Orochimaru mentiu sobre Itachi, ou o Kisame errou e Itachi atuou entrando na onda do Kisame. E tudo indica para a segunda opção, pois Kisame diz isso antes de se deparar frente a frente com Jiraiya. Ele nunca enfrentou Jiraiya. Ele fez uma suposição com base na lenda de Jiraiya, em seu título de Sannin lendário. Interessante também. É interessante esse ponto aqui. Ele ter feito uma suposição, mas eu acho que não, cara. A gente sabendo como o Itachi era e aonde ele tava pisando, do mais qual eram os intuitos do Itachi, a gente sabe que o Itachi não é que ele tava levantando uma suposição, ele tava jogando a ideia pro Kisame, ele saberia que o Kisame não aceitaria uma traição,
né? O Kisame tentaria partir pra cima dele, então ele seria expulso da Akatsuki, teria... Tipo assim, cara, causaria um caos. Então ele joga a ideia de que ele não seria capaz, caso eles tivessem que fazer um enfrentamento contra o Jiraiya, ele ter a brecha pra fugir do Jiraiya, sem ter que atacar o Jiraiya efetivamente pra eliminar o Jiraiya, entendeu? A minha visão é justamente isso. A gente sabe que ele era muito estratégico, então ele tava trabalhando com a estratégica, com o que ele tinha na sua manga, vamos dizer assim. Enquanto Orochimaru afirmou que Itachi era mais poderoso, pois ele de fato testemunhou o poder de Itachi. Orochimaru desistiu da Akatsuki após ter sido facilmente derrotado por Itachi. Itachi derrotou com facilidade Orochimaru, que era equiparável ao Jiraiya. Uma confirmação vindo de alguém que foi de fato visto tem um peso muito maior do que um achismo que nasceu de uma lenda. Os ninjas podem medir melhor o nível de outro quando os encontram, tanto que após irem embora, Kisame diz o seguinte: porque tivemos que nos retirar com o seu poder, então Kisame é cortado por Itachi, que inventa algo antes que o espadachim conclua seu raciocínio. Ou seja, observando Itachi e Jiraiya, Kisame mudou de opinião e percebeu que na verdade Itachi daria conta, assim como... Exatamente, é o que eu tô falando, cara. Esse ponto aqui, na minha visão, foi tudo estratégia do Itachi, tá ligado? Tipo assim, o objetivo deles, dentro da Akatsuki nesse momento, era ir atrás do Naruto e capturar o Jinchuriki. Ou seja, capturar o Naruto pra fazer a extração da Biju. O Itachi, ele não queria fazer isso, então ele saberia que, tipo, se houvesse um confronto, Naruto ele tava com o Jiraiya. E se ele tivesse que enfrentar o Jiraiya, ele precisava de uma contenção pra ele poder fugir, ou seja, ele precisava de um motivo pra poder fugir sem ter que enfrentar o Jiraiya. Como que, em uma breve disputa com Orochimaru, Orochimaru pôde concluir que era inferior ao Itachi, sem precisar conhecer todas as suas técnicas. Itachi estava atuando, ele não queria tirar a vida de ninguém, e isso é explicado na obra. Antes de sair de Konoha, Itachi ameaçou Danzou falando que contaria toda a verdade para o mundo caso Danzou quebrasse sua promessa e fizesse algum mal a Sasuke. Exatamente, para não arriscar, Itachi também pediu para que Hiruzen protegesse o Sasuke, mas com a morte do terceiro Hokage, Itachi usou o pretexto de que Akatsuki precisava capturar Kyuubi para ir... Pra ele ver como o Sasuke estava. Supostamente quem defendia ali o Sasuke e as promessas feitas para o Itachi era o Hiruzen, né? Até Konoha e ameaçar o Danzou, dizendo que ele ainda estava vivo, para que assim o Sasuke continuasse seguro. Tudo isso é dito por Obito, mas Kisame foi um cara que matou seu mestre ao descobrir a traição do mesmo, e que era tão fiel que tirou a própria vida em prol da organização. Então, para continuar na Akatsuki como um espião e atrapalhando os planos de Obito, Itachi teria que atuar para Kisame, para que fosse justo. É exatamente o que eu falei. Ele precisava gerar uma desculpa para que não levantasse possibilidade de uma desconfiança do Kisame em cima dele, tá justificável eles irem embora sem terem matado ninguém e nem mesmo capturado a Kyuubi. O tempo todo, Itachi tinha que controlar o Kisame para evitar que ele matasse alguém. Kakashi, que é muito inteligente, percebeu que Itachi não queria tirar a vida dele. Por ser muito poderoso, Itachi precisava de desculpas para sair de Konoha sem levar o Naruto. E ele viu em Jiraiya, que tinha uma grande fama, como a justificativa perfeita para isso. Gente, o Kisame bateu de frente com o Killer Bee. Ele estava derrotando o Killer Bee. É discutível, mas eu não vejo o Jiraiya derrotando o Killer Bee. E não... Cara, exatamente, é o que eu acabei de falar. O Kisame sozinho, cara. Se ele entrasse no modo tubarão, o Jiraiya podia fazer o que ele quisesse, cara. O Kisame levava. Ele levava o Gama Banda, ele levava... Cara, ele levava qualquer um pra vala, tá ligado? Ele mandava geral e jogar no vaso. Não seria só o Kisame, mas sim Itachi e Kisame juntos contra o Jiraiya, sendo que Kisame reconhece que o Itachi era mais poderoso que ele. Então assim, é óbvio que o Jiraiya não teria chances. Eu vejo Orochimaru sendo superior ao Jiraiya, no mínimo são equilibrados. E mesmo assim, Orochimaru sabia que Itachi era mais poderoso que ele. Essa batalha levaria menos de um minuto, pois Jiraiya viveu em uma época em que os Uchihas eram aliados de Konoha. Devido a isso, sim, assim como Azuma e Kurenai, que também eram usuários de Genjutsu, Jiraiya não saberia combater Genjutsu de Genjutsu do Sharingan. O autor faz essa diferenciação no Databook. Ele destaca que só é possível combater o Genjutsu do Sharingan no 2 contra 1. Ele destaca que o método de bagunçar no 2 contra 1? Como assim, cara? Esse ponto aqui eu não sei, cara. Vou até prestar atenção aqui que essa parte aqui realmente de Naruto eu não faço muita ideia, não. Chakra não funciona contra Genjutsu do Sharingan, e Jiraiya ensinou apenas esse método para o Naruto, pois era o que ele sabia. Itachi era um cara de poucas ideias que, quando quer ganhar, aplica um Genjutsu no primeiro instante de batalha, ou a técnica mais eficiente, enquanto Jiraiya era inexperiente contra o Sharingan e olha olho a olho para Itachi. Se fosse o objetivo do Itachi, a luta acabava aí, ou seja, em menos de um minuto. Jiraiya não teria o que fazer contra o Amaterasu em seu corpo, contra o Genjutsu do Sharingan e muito menos contra o Tsukuyomi, que só...
Na verdade, o Jiraiya não teria como fazer muita coisa contra qualquer ataque, né, do Itachi. O Itachi era extremamente preciso, mano. Não tinha muito papo. Kisame era outro, cara. O cara era totalmente carniceiro, mano. O cara, pô, não tinha papo. Retalhava mesmo sem dó. E não tinha muitas ideias. Então, o Jiraiya, antes mesmo dele conseguir fazer qualquer coisa, os dois já estariam pra cima dele e ele já estaria no chão, cara. Seria quase impossível um contra-ataque contra Itachi e Kisame junto. Somente um Uchiha pode combater, mas como podemos ver com Itachi segurando o Kisame e com a frase de Kakashi, Itachi não queria tirar a vida de ninguém. Não confunda também, se fosse para um bem maior, Itachi até faria isso, mas era muito mais vantajoso deixar Kakashi, Jiraiya e outros vivos para que Konoha continuasse segura, pois esse era o objetivo de Itachi. Orochimaru testemunhou o poder de Itachi e fugiu da Akatsuki, pois ele viu que não teria chances lutando. Agora ele sem braços, vê Tsunade e Orochimaru e enfrenta os dois. Orochimaru é o Sannin mais poderoso. Nenhum Sannin tem poder pra derrotar Itachi. Gente, como eu falei, o Itachi, ele era extremamente estratégico, então não teria como Jiraiya conseguir vencer ele. Então, tipo, não teria aquela luta que eles teve corpo a corpo ali. O Itachi ele já chegaria exatamente com o Genjutsu, Kisame já retalharia já o Jiraiya. Não teria muito o que fazer, né? Apesar de, tipo assim, Jiraiya ser um ninja extremamente poderoso, sabia lutar, ele sabia agir no campo de batalha. Contra o Itachi, contra o Kisame, cara, eu não vejo a possibilidade do Jiraiya conseguir ter uma luta, tá ligado? Efetiva, pelo menos uma luta efetiva contra os dois não tem como. Ambos os dois são extremamente poderosos, equivaleria ao próprio Pain, ou até mais do que o Pain, tá ligado? Eu acho que sim, acho que colocaria até acima do Pain, tá ligado? O Itachi, com tudo, no auge dele, eu acho que ele superaria até o Pain. Essa é a minha visão que eu tenho. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que realmente o Itachi conseguiria peitar o Jiraiya? O Itachi peitava sossegado. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qualquer um dos dois, Itachi ou Kisame, pegasse o Jiraiya sozinho, Jiraiya versus Kisame ou versus Itachi, X1, quem você acha que venceria? Quero saber no comentário aqui de vocês. Deixa um comentário aí. Vamos debater esse assunto aí. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Vejo você num próximo vídeo e fui!